Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Nós somos Tita e Rafa, somos músicos. Esse aqui é o podcast Melodias e Memórias, que acontece em parceria com a X-Play TV. Aqui a gente conversa sobre arte, cultura, variedades, curiosidades. E então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue o canal, manda sua sugestão pra gente, curte, compartilha, faz tudo o que quiser. Aqui também a gente conversa com pessoas que a gente adora, que nos inspiram, né? Que são pessoas muito, muito especiais, né, Rafa? Muito. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. É um cara que realmente nos inspira, que a Nos gente inspira gosta muito, muito, admira é muito mesmo. verdade. E ele começou a estudar música aos 4 anos. Hoje é um tenor conhecido internacionalmente por suas performances líricas. Iniciou seus estudos de canto lírico em 2005 e desde então tem se apresentado em importantes centros culturais como Torino, Roma, Veneza. Em 2012 alcançou um grande destaque ao quebrar uma taça com apenas o som da sua voz em um desafio transmitido pela televisão. A gente vai falar sobre isso também. Destaque-se pela sua atuação como solista na Nona Sinfonia de Beethoven e como protagonista da ópera I Pagliacci, e há pouco tempo fez a Turandot também. Atua como solista junto a importantes orquestras do Brasil, incluindo Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Orquestra Sinfônica de Gramado, Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul e de Sopros de Caxias do Sul. Nós temos aqui, para o nosso grande prazer e alegria, Giovanni Marcheselli. Até que fim! Que coisa boa. Queridos, é um prazer Querido, estar com obrigado. vocês. Sabe o carinho que eu tenho por vocês de mais de 20 anos já, né? É verdade, né, Giovanni? Então, a gente tem pessoas na vida da gente que a gente marca, né? E desde o começo eu sempre costumo dizer que eu sou o segundo maior músico de Caxias. O primeiro é o Rafa. De altura, né? De altura. Eu sou o maior cantor da cidade. Ainda não teve nenhum que me superou na altura. Para que Então, vocês são olha, tá aqui com vocês é sempre uma alegria muito grande. Que legal, que bom que você está aqui, Giovanni. Uma alegria muito grande para nós Mas mesmo. tá assim. louco. A gente conheceu o Giovanni logo que ele chegou em Caxias, né? É verdade. Giovanni, tu é de São Paulo. Eu sou de São Paulo e tô aqui. Na verdade, hoje eu tô morando em Flores da Cunha, Ah, sim. né? Mas nós moramos aqui, eu e minha família, há muitos anos, né? Uhum. Eu tô aqui na Serra já há 21 anos, né? Olha. Então, a gente se conhece há 21 anos, 21 porque anos. eu vim para trabalhar na Festa da Uva com uma empresa de São Paulo. Uhum. E aí, como eu ficava muito tempo longe de casa, eu sempre levava o violão quando eu ia trabalhar. Uhum. E aí, quando eu cheguei no primeiro dia, cheguei no stand, assim, eu já vi que do lado tinha uma gaita no chão, assim, eu falei, não vai dar certo isso aqui. E aí, à noite, todo final de noite, tinha um cara, o Vanderlei Soares, né, que é um gaiteiro, e aí ele tava expondo lá também, e toda noite ele pegava a gaita pra ficar entretendo ali no stand. Uhum. E aí eu fui colando ali, né, sabe como é que é, né? A gente vai, e aí, cara, chegou lá, começamos a conversar e comecei a cantar. Uhum. E aí, algumas que eu conhecia, ele também cantava música, porque na época eu cantava música sertaneja. Isso, olha só. E aí, Isso a gente vai ter que falar, porque esses dias eu falei com um músico amigo nosso, em comum, e ele disse, imagina que o Giovanni cantava isso. Enfim, quando eu falo que cantava Bote Azul, o pessoal não acredita. É verdade. E aí a gente começou a brincar. E eu lembro que tinha uma música só que eu cantava em italiano, que era a Minha Gioconda, do Agnaldo Raiol e do Christian Ralph. E eu comecei a cantar porque, como eu cantava sertanejo, eu queria imitar a voz do Agnaldo Raiol. E comecei a brincar com isso e a voz acabou vindo. E quando eu comecei eu cantava essa música porque eu achava que era um up, né? Uhum. E quando nós cantávamos essa aí brincando, o pessoal parava na frente do stand e ficava ali. Olha. Então, cara, foi muito... E um dia tava tendo o show do Daniel, e o pessoal, ao invés de ir no show, ficaram ali com a gente. Nós ficamos 1 hora cantando ali, Que e o pessoal ali. legal. E quando eu cantava essa música nos pavilhões, você sabe que aquilo... Sim, né? reverbera. E daí pra frente ele falou assim, pá, por que você não fica aí pra gente fazer uma dupla? Eu falei, pá, mas a empresa vai embora, né? Uhum. Não, mas eu arrumo uns eventos pra gente brincar e tal, pra gente trabalhar, né? Eu falei, tá, tudo que eu quis foi viver de música na minha vida. A chance apareceu. Lá tu não tinha, lá em São Paulo não vivia de música. Não, eu cantava, mas não vivia de música. Uhum. E aí eu falei, pô, a chance apareceu. O máximo que vai acontecer é dar errado e eu voltar, né? Uhum. E eu consegui uma pensão, que era a pensão onde a empresa tava, Aham. que na época eu pagava 200 pila com café da manhã, almoço e janta. Falei, bom, se eu não Nossa! der conta de... Que foi a pensão onde nós nos conhecemos, Sim. né? Olha só. Se eu não tiver
condições de ganhar 200 pila por mês, aí eu tenho que voltar mesmo, né? Uhum. Aí liguei pro meu pai e falei assim, ó, não volto mais. Como assim? Eu não sei Tu o quê. nem voltou pra pegar tuas coisas, tu já ficou direto. Não, fiquei direto. Fiquei direto. Caraca. E aí eu lembro que, até hoje, eu não esqueço, acabou a festa da uva no domingo, na segunda-feira, uma das empresas que tava expondo ali, do lado da gente, convidou a gente, porque eles iam fazer uma confraternização, que a feira tinha sido boa, e chamaram a gente pra cantar. Eu lembro que eu cobrei 50 pila. Meu Mas foi os 50 pila mais feliz que eu ganhei na minha vida. Claro, amor, cachê, Porque cara. não era pelo cachê, tá entende? É Aham. pelo assim, ó, agora eu tô vivendo de música. E assim foi. Comecei a cantar numa festa aqui, uma outra aqui, aí um via daqui, chamava de lá. E assim, ó, eu fiquei cantando como J. Júnior, na Isso. época era Na época tu era popular, jovem. até Aham. 2011. Aí em Aham. 2011, oficialmente, eu mudei meu nome para Giovanni Marcheselli, Aham. porque, bom, a história é longa. Sim. Isso é sensacional. Eu tenho uma. Esse negócio que tu falou que tu cantava as coisas assim, e daí quando tu cantava a Gioconda, Uhum, parava a galera. sim. E a minha experiência, né? A nossa experiência contigo, que eu te conhecia, pô, músico, né? De mão cheia, tocava violão, cantava bem pra caramba. Só que aí teve uma situação que foi um almoço na casa do Dorotel, né? Eu nunca vou me Eu esquecer também. disso. Eu Ah, foi lá também. que tu me Porque conheceu? o Dorotel. Não, nós já nos Não. conhecíamos. Ah, Foi lá que a Aí, gente te Tu já ouviu. tinha cantado conosco no Havana uma vez. Sim. lembro. E aí a gente foi indo. Aí um dia o Dorotel, que é o meu ídolo, né? Sim. O jogador do Juventude, Juventude, aham. meu primeiro ídolo. Dorotelli Silva. É, o Dorotel que bata louco. E o Dorotel fez um almoço pra nós, né? Depois Sim. nós Indo pra conhecemos- Galópolis. Ali, Isso. E aí fomos nós três lá na janta, no almoço do Dorotel. Pô, o Dorotel fez um churrascão pra nós, assim, coisa mais querida, né? E aí o Dorotel falou: já viu o Jota cantando tenor? Né? Que o Dorotel sempre falou Sim, português, sim, meio é, portunhol. Já viu o Jota cantando o tenor? Não estão entendendo direito. Como tu cantando tenor? Não já viu? Já viu o Jota? Canta. E aí tu puxou lá no meio do churrasco, nós ficamos. E o Dorotel, ele tava muito excitado. Assim, Tava né? empolgado. Cara, é muito massa, né? É verdade. O Dorotel, ele apontava assim, com uma. Olha que legal isso. Foi. E eu e a Tita assim, meu Deus. Né? Que a gente não conhecia esse teu, Claro. teu lado. Que era tipo um dom, né? É Um bem dom absurdo, porque aquilo ali era altamente intuitivo. Claro. Depois tu foi estudar, Depois né? eu fui estudar. Mas nesse momento era tipo, tu tinha um outro lado teu, né? Sim. Que tava escondido, que era uma coisa absurda. Sim. Claro. Não, e era engraçado porque, assim, ó, na minha Gioconda eu não fazia só o lírico, eu fazia as duas vozes. Claro. Então isso era mais difícil, porque Né? A você gente tem que fazer a mudar. troca ali. É exato, você fazia tanta parte do Christian Ralph quanto a parte do Aguinaldo Royal. Então, essa parte você tem que mudar, porque se tu canta só lírico ou só Claro. popular, beleza. Uhum. Agora, quando você tem que fazer os dois, é ruim, porque você tem que mudar o registro vocal. Imagina. Claro. E eu não tinha técnica na época. Uhum. Eu Aham. fazia exatamente intuitivo, porque eu gostava e vi naquilo uma oportunidade. Nossa. Foi assim que aconteceu, cara. E daquele dia, assim, é assim, ó. Deus manda a gente nos lugares assim que a gente não sabe. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia que era uma região de italiano. Eu sabia de Caxias do Sul, da Serra e tal, mas não sabia que era região italiana. Só. Então, toda vez que eu cantava, que eu tava como J. Júnior, beleza, um cara cantando, modéstia à parte, cantava bem, claro, lá, beleza, né? sim. Porque eu fazia um Sim. baile sozinho. Quando a gente fez o Havana, a gente cantou música popular. nós né? cantamos Cantou, popular, cantou o exato. traje. E, cantou, eu cantava de tudo. Uhum. E aí eu lembro que e quando eu cheguei aqui, e quando eu cantava nos lugares, toda vez, às vezes as pessoas não prestavam muita atenção, porque quando você tá lá, principalmente em jantares, ou Sim. ninguém presta atenção na gente, né? Claro, tu vai fazer. Mas quando eu cantava essa música, daí todo pra mundo frente parava. mudava. Era Era batata. entendi. Era batata. Eu podia, às vezes eu cantava no baitacão, todo mundo comendo lá, e você tem que cantar. Nossa, isso, um super pouquinho. baixinho. E quando eu falava, não, Fazer uma a hora eu tenho que. performance. Quando eu dava aquela música daqui pra frente, cara, tudo que eu cantava o pessoal aplaudia. Entendi. Tu entende? Então, Claro. essa era a virada de chave. Aí eu Uhum. comecei a perceber que, poxa, aí que é o Uhum. canal, né? Eu não esqueço de uma situação com vocês, Ai. que eu tava cantando na inauguração da loja, de uma loja, né? Tá. Falar o nome? Tá. Lá ali na Sinimbu, e eu tava cantando. E- Lembra disso ou não? Claro que lembro. Eu tava cantando com um violão, um banquinho na frente, Aham. passa vocês de carro, De assim, carro, parou bem na buzinando. finaleira. Aham. Aí daqui a pouco o carro estava com a porta fechada, no vidro fechado, não lembro, eu dei um grito, Tita, Rafa, tá com o microfone assim, eles olharam.
O Rafa olhou com os olhos regalados, porque esse louco tá gritando. Querida, Que legal. claro que eu me É lembro, verdade. meu Deus. Mas Eu é lembro porque disso eu, também. eu sou desse jeito até hoje. É, Eu não consigo passar na rua, ver alguém que eu conheço e não dar um grito. claro. Mas aí é que tá. Veio pro lugar certo, veio pro lugar Claro, certo. os italiano, né? A gente não fala É. alto, a gente grita mesmo. né? Eu sou de origem italiana, Claro. então eu sei. Tu tá em casa, na verdade. Parece que tu sempre foi daqui, Giovanni. Eu me sinto muito bem, muito em casa mesmo Claro aqui na que região, sim. cara. E eu lembro que o pessoal falava assim: mas tu veio de São Paulo, fazer o quê aqui no meio dos gringos? Eu falei assim: olha, eu nunca tive problema com os gringos. Aham. Porque assim, ó, se tu faz um trabalho bem feito, como vocês são daqui também, Sim. mais ainda vocês sabem que se tu faz um trabalho bem feito, eles te. Já. Agora, se tu vai num lugar, tu chega atrasado, Ah, faz não. mal feito. O problema de acontecer de vez em quando falhar a voz é uma coisa normal de todo Não, mundo. claro. Mas não é isso. Mas Sim. você fazer uma performance uma apresentação de, como é que eu vou dizer, sem aquela vontade de fazer só por fazer, Não. cara, as pessoas Percebe. sentem, Sim. entendeu? Tu chegar atrasado, tu dá vexame no... Claro que não vai dar certo com os gringos. Não. Mas daí não é Mas- com os gringos, é com qualquer um. Mas isso que o Rafa lembrou foi uma coisa muito impressionante, porque justamente isso, quer dizer, a timbragem da voz, É. o alcance, a extensão, a imposição vocal, né, já era uma coisa assim natural pra ti. Sim, E aí depois, então, sim, aí agora, quer dizer, tu entrou de cabeça Claro. nisso, porque te veste como uma luva, assim, Sim. né? E aí eu não sei se tu quer complementar alguma coisa Não, nesse não. sentido. Não, eu queria saber um pouco onde é que tu foi buscar a tua formação nesse sentido, porque agora o teu foco é só esse, Giovanni, tu ainda faz alguma coisa popular. não faço nada popular. Perfeito. Não, porque assim, ó, hoje eu ainda ouço música popular, eu canto em Uhum. casa, mas Sim. não me apresento mais como popular. Porque Perfeito. a música popular, quando você começa a estudar música erudita, tu começa a ver que a forma de você cantar é diferente. Uhum. A forma de colocar a voz e tá. Quando você tem que fazer o popular, às vezes eu tô em algum lugar que o pessoal, canta uma popular e tal, Uhum. e eu me arrisco a cantar, é automático, vem o lírico. Sim. Aí eu tô cantando um Já popular, tá daqui a ali. pouco eu vou ver minha voz tá impostada, porque eu não consigo mais cantar de outra forma. Uhum. Perfeito. E o sertanejo ou popular em Uhum. qualquer área, Uhum. né? Eu não consigo. Vocês cantam popular, tu sabe. Uhum. O lírico, quando você começa a cantar, sua voz ela fica numa posição e o tempo todo ela fica naquela posição. Uhum. Né? Essa história que o pessoal falava de voz de peito Aham. não existe, porque o dó de peito que o pessoal falava, se Uhum. você for no dó de peito, sua voz não vai sair. Sim. No caso do lírico, né? Uhum. Agora, você põe na mesma posição e canta na mesma posição. O Uhum. sertanejo você tem, ou o popular, tu tem que Uhum. ficar o tempo todo Uhum. sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é muito cansativo. Sim. E depois que tu acostuma a cantar de uma forma, você voltar a cantar de uma forma Claro. que tu Sim, tu já. cansava muito A antes, colocação da tua voz, ela tá ali. tá ali. Exato. Então, hoje pra mim é muito mais fácil e cômodo. Uhum. Fácil no sentido de tanto estudo, né? Sim. Claro, meu Cômodo, Deus. e Meu cômodo cantar o lírico do que se eu canto 1h30 de lírico, não canso tanto quanto cantar meia hora popular. Uau, olha É. só. Então, Porque pra quem assiste, né, o canto lírico parece assim, uau, parece. sabe? Claro, eu imagino que tem uma concentração, uma colocação ali de muita de muito foco, assim, né? Mas pra quem assiste é muito impactante. Muito impactante. Então, deixa eu posso só fazer uma coisa? Claro. É. Botar o parquímetro, senão eu vou tomar multa. Ah, não, vai. Onde é que tu estacionou? Tu estacionou Eu na estacionei ali Júlio, na rapaz? Júlio. Ah, tá bom. Eu lembrei agora. Consegui. Até a risada dele é lírica. Tenor. Não, Risada de não, tenor. ela vai falar assim. Conseguiu botar o parquímetro? Consegui. Tá. Ela falou assim: não, se tu não der uma fora, não é tu, né? Tá louco. Isso aí é. Mas tu pode ter certeza que isso fica no podcast. Cara. Isso aí é A a melhor gente não parte. edita. Não, Isso mas é eu a tenho que melhor editar. parte. Cara, deixa eu só falar uma coisa. Desculpa aí. Não, porque tem que pedir pedir desculpa de desculpa. Tá em nada. casa, homem. É. Cara, tem uma coisa que. Tu gosta de futebol também, gosto, Eu né? gosto de futebol, muito. E tem uma. Os argentinos, eles falam que o Maradona é o maior jogador do mundo e um dos melhores da Argentina, né? Então, isso tu não acha que se aplica um pouco a ti no sentido de que, assim, ó, tu é um dos maiores tenores do Brasil
Mas tu é um dos melhores cantores da tua casa também, né? Sempre. Ah, Sempre. A Tu não é... Catarina e a Giancarla falam isso o tempo todo. É, né? Porque, tipo assim, no Brasil tu se garante, mas em casa tu tem artista pesado ali também, Cara, né? tem, porque, olha, eu vou te dizer, e essa artista aí, ela vai dar trabalho. é, né? No bom sentido da palavra, Tá. né? Porque, cara, eu tenho muito orgulho e eu me vejo muito nela, porque hoje eu falo assim, nossa, como eu era irritante. Porque eu tava nos lugares assim, eu ficava cantando o tempo todo. E aí o pessoal falava assim, deu. A Tita é assim. É. Ah, tu é assim? A Tita acaba o show, eu digo, acabou. A gente Cara, vai, eu volta de continuo. viagem, ela Mas canta todo o repertório de novo. A gente emendava 3 shows na sequência, eu voltava pra casa cantando, e ele me dizia, tu não cansou? E ela faz a mesma coisa. Aí eu passava, aí às vezes eu falo assim, deu, né? Aí eu vejo quantas pessoas Quer falavam pra vender mim, o canário? como eu era irritante. Não, Não, que irritante loucura, no bom né? sentido da palavra. Claro. Porque quem ama música, porque a gente assim, ó, como a gente tava falando antes, né? Dinheiro é importante? É, muito. Uhum, Mas assim, ó, se você não tiver amor pelo que tu faz, o É. dinheiro não vale nada. claro. E eu vou te contar uma passagem. Uma vez eu fui cantar, eu cantei num evento aqui de um gerente do Bradesco, no aniversário dele, e foi maravilhoso. Eu e esse gaiteiro, nós fizemos um baile, que me convidou, né? Uhum. E aí o pessoal gostou tal. O irmão dele mora em Curitiba, falou assim: vamos lá fazer no meu aniversário lá. Me Uhum. contratou e eu lembro que na época eu não tinha carro. Eu botei meu equipamento de som dentro do ônibus, botei, e fui com tudo pra Curitiba. Cara. Cheguei lá pra fazer o baile da empresa dele, comecei a cantar e o pessoal nada. E Curitiba, cara, é um baita polo, assim, musicalmente falando. Sim. Só que o povo de lá é um pouco frio, assim. Desculpem os curitibanos aí, mas não são Sim. todos, a gente não Claro. generaliza, né? Sim. Mas o pessoal é um pouco frio. Resistente. É. Uhum. Então, e eu comecei a cantar, fazia meia hora, 40 minutos, 1 hora, e ninguém saía pra dançar, ninguém fazia nada. Ai, meu Deus. Cara, aquilo começou a me dar um desespero. Sim, porque você fala assim, será que sou eu? Uhum. Mas Sim, assim, tu ó, começa a pensar em é, todo o exato. repertório. E aí chegou uma hora, aí deu um intervalo, ele foi fazer o cara foi fazer um sorteio lá para os funcionários dele. E aí ele falou assim: bom, pessoal, se ninguém vai dançar, ninguém vai aproveitar, a gente vai parar o baile. Tá? Aí quando eu voltei, começaram a dançar. Falei, pô, agora vai, né? Ah, Mas foi 10 minutos e pararam de novo. caramba. Tá, aí eu cantei mais 1 hora e parei. Aí acabou tal, no outro dia, na hora de receber, eu falei assim: olha, cara, eu vou te ser bem sincero. Ele foi me pagar, eu falei, eu só vou receber porque eu vim aqui e fiz o meu trabalho. Mas pelo evento eu não gostaria. Uhum. Porque, sabe, o dinheiro eu tinha que receber porque eu fiz o Claro. meu trabalho. Uhum. Mas não valeu a pena. Uhum. Não valeu a pena porque eu não me senti bem. Uhum. Sabe, quando você canta porque qual que é o intuito do cantor? Primeiro, eu canto sempre pra mim. Sim. Porque quando você canta pra gente, você consegue transmitir isso pras a pessoas. tua verdade. Exato. Agora, mas o cantor espera que a plateia Claro. retribua, Sim. né? Abrace aquilo que tá Exato. fazendo. Claro, não precisa ser todo mundo, mas, poxa, a gente espera isso, cara. Sim. E não senti isso lá. Entendi. Cara, foi assim, ó, foi a pior coisa que aconteceu na minha que vida loucura. musical. Sim. Falando no sentido de você cantar e as pessoas pode até ser que gostavam, Uhum. entendeu? Mas não demonstravam. Uhum. Porque você via que as pessoas estavam na mesa, estavam batucando, estavam cantando, tal, Sim. mas não foi Não. aquele tipo. E, cara, foi muito frustrante. Entendi. E hoje, no meu estilo de música, eu não dependo mais das pessoas dançarem. Claro. Então fica mais. É um tipo de música realmente para ouvir. Ah, E eu me encontrei dentro da música erudita, clássica, e não me vejo mais cantando outra coisa. uhum. Entendeu? Só Perfeito. quando, que nem as pessoas que me conhecem, quem me chamava de J. Júnior, Aham. me conheceu, não consegue chamar de Giovanni. Os mais antigos assim, ainda me Entendi. chamam de J e Ah, tal. E sim. tá tudo certo, Tudo porque certo. sou eu mesmo, né? Sim. Então, essas pessoas, quando me contratam, ainda, canta aquela, canta aquela. Aí você acaba fazendo, assim, 1 ou 2 pra não. Mas não me vejo mais fazendo outra coisa. Claro. E tem essa coisa, quando eu não consigo cantar de outra forma. Uhum. Eu chego e canto o que eu sou, canto, dou o meu máximo sempre. Sim. E, às vezes, o máximo da gente não é o que as pessoas esperam. Né? Tudo certo. Mas assim, é. mas eu prefiro, eu nunca vou chegar e cantar só por cantar. Uhum. Nunca. Nunca, porque o dia que eu fizer isso, eu pedi aquela fagulha. É. Né? Aí deu, né? Certo. Tem uma coisa. Eu tô bem emocionado, cara. Tô bem emocionado. É porque tu é um cara. Eu tenho um carinho grande por vocês demais. É. Cara. Que Mas lindo. Eu me lembro da.
a gente anda conversando muito sobre esse momento da música, sabe? E até conversamos aí em off antes de Uhum. começar o programa, porque a gente vê com essa coisa, a gente já tá, a gente regula um pouco, tá um pouco mais jovem que eu, mas também não é muito, Não é né? muito. Querido. E a gente tem uma. A gente, cara, eu ouço tua história, eu já mais ou menos conheço a tua história, né? Porra, o cara veio pra cá, meu, sabe? Tipo, veio atrás, pintou, tu falou ali, pintou a oportunidade, tu Ficou. abraçou, cara, tu fez isso, fez aquilo, foi estudar, sabe? Cara, penou, né, meu? É. Penou. E hoje a gente vê que a realidade, ela, cara, do nada, assim, cara, tu faz um videozinho bem produzido, pá, pum! E a gente, isso pega a gente meio no contrapé. Eu É. tenho uma certa resistência, coisa de antigo, não me leve a mal. Somos dois. Mas eu fico naquela de, pô, meu, sabe? Cara, tem uma galera que trabalhou sério por É. isso, meu. É. Sabe, tu não voltou pra São Paulo pra ver teu pai, meu. Não. Acabou de falar. Não, é Hum. verdade? Pintou aqui, eu vou ficar. Sim. E hoje, cara, no quarto, o cara consegue, cara, sem contar com todas as tecnologias que tem pra tu fazer o ruim parecer bom, É, claro. Sempre, né? sabe? Fácil, né? E, cara, tudo certo. E aí, eu tô falando isso porque eu me lembro do dia da Eliana, cara. Isso aí pra mim é um dia é para mim um dia muito importante, porque eu tava, Falou isso. o dia que eu acho que tu tava viajando. E tu anunciou ali no teu Face, na época, assista o programa da Eliana, porque ele sabia, né? Já tava gravado, Sim. né? Só que ele não falou pra ninguém. Não podia. E tinha lá o cantor de heavy metal e tal, e, cara, uma confusão, assim, uma Mas galera... aquele cara cantava muito. Não, também. cantava... Meu Deus! Tudo Cara, certo. Meu Deus! Tinha um agudo- Claro. Tinha um agudo assim fora. Como... Não, era só alto nível. É. Alto Aham. nível. E eu vendo lá meu amigo, né? Aham. Tava meu amigo lá no palco, lá da TV Nacional, todo mundo assistindo, meu. Nós tava mega torcendo, né? É. Porque a gente Meu também não Deus sabia. do Eu céu! lembro disso aí. Eu digo, mas eu já... Não, Era a pra mim, é a história da taça, aí pra é quem que não tá é que localizado pra ainda. Pra mim, aquilo ali já era uma vitória absurda. Mas É. claro, Tá ali. meu Deus, no Claro. programa Tu tava nacional. ali, cara, na minha concepção, assim, dentro da minha, não me leva a mal, mas pra mim tu tava levando nós, tu tava levando o Claro. Dorotel, tu tava Mas levando todo mas mundo. claro, claro. Cara, de todo o meu coração, pra mim era eu ali. Eu tava torcendo como se eu estivesse vendo eu, Sim, total. sabe? Eu tava ali, E aí o Jota pega aqui a taça e vai, pá! Sério, foi uma das grandes emoções, assim, de todo o meu coração. Foi. Foi uma das grandes emoções que eu já senti por alguém, assim. Querido, de olha, todo, tu sabe. Eu no lembro, dia- tu me mandou isso aí. Cara, eu na hora, eu entrei num desespero, eu comecei a chorar, cara. Eu tava sozinho em casa. Aquilo foi uma coisa assim de todo o meu coração. Eu poucas vezes na minha vida eu fiquei feliz por alguém assim externo, como eu fiquei naquele Pô, dia. cara, Porque é aquele dia, muito não, mas tu massa. sabe, tem eu coisas te falei, é isso que eu falo. Tem esse tipo... mas esse dia aquilo ali foi uma vitória de todo mundo, assim, Claro, claro. sabe? Porque tu ficou muito emocionado. Foi muito Cara, legal. mas- Foi muito sensacional. Aquele dia lá, Ele quebrou uma taça. eu saí Ele de mim. quebrou uma taça com a com a voz. voz. Ai, Não, aquele dia eu saí de... Quando eu estourei, eu saí de mim. Se tivesse mostrado tudo que eu falei na hora, assim, foi palavrão, porque... Cara, tu imagina assim, ó. Tu já ouviu várias vezes falar, cientificamente falando, Aham. que era possível estourar. Sim. E tinha há 7 meses e ninguém estourava essa tal da taça, ninguém estourava essa tal da taça. E eu já tinha me inscrito umas 3 vezes. Porque, entra no site, se inscreve, e tal, mas nunca me chamaram. E aí depois eu descobri por quê. Uma vez, uma das minhas idas a São Paulo, eu sempre ficava uma semana no interior e uma semana na capital pra rever os amigos, né? Aham. No interior, porque meus pais moram lá. Uhum. E aí um dia um amigo meu falou assim, olha, eu jogo poker com um dos 3 cientistas lá e eu vou te apresentar pra ele. Quem sabe ele consegue te colocar lá. Tá bom, chegamos lá, quando eu vi o cara lá, já... E você sabe, eu sempre fui um cara meio sem noção, assim, né? Eu vejo alguém conhecido, quero ir lá falar com o cara, Claro. né? Mas ele falou, calma. Aí, demos um intervalo, ele me apresentou, eu cantei pro cara. Uhum. E ele viu, Uhum. gostou. Eu vou ver se eu vou te ajudar. Aí, voltei pra cá, e aí na semana seguinte, lembra de mim, tal, vou ver se eu consigo te colocar lá. Tá, e aí, eu vou te responder amanhã. E chega amanhã, o cara não responde, passou uma semana, o cara não responde, 20 dias, o cara não responde, falei, puta merda, né? O que aconteceu? Não deu. Sim. Aí, depois de quase um mês, ele conseguiu, cara, desculpa, fui roubado, perdi meu celular. Falei, Ah, sim, mas eu já tinha pensado um monte de coisa. Claro. Né? Canceriano, então, o cara É? sofre à toa.
E aí, nesse momento, ele falou assim, tá, vamos conseguir... falei com a minha produtora, Uhum. e se você conseguir pagar sua passagem pra cá, você vai vir. Corri atrás de patrocínio e tal, falei com um amigo meu, ele falou, eu banco pra ti. Uhum. E aí, falei, pode falar, contar que eu vou. Aí, cheguei, aqui em Caxias, não saiu o voo. Fui pra Porto Alegre, aí não dava tempo, tive que trocar de empresa e não sei o quê. Falei, cara, aí eu falei pra empresa, se vocês me colocarem lá, eu posso estar perdendo a chance da minha vida e não sei o quê. E os caras não querem saber, né? Sim. Resumindo, eu cheguei lá 1 hora antes de começar, já tinha outra pessoa Caraca. que se eu não chegasse... Aí eu avisei que tava indo e tal, mas já tinha outra pessoa preparada. Partilhado. Aí chegamos lá, tinha a taça grande, média e pequena, mas todo mundo já disse, a pequena é mais fácil de estourar. Uhum. Então todo mundo ficou testando na pequena e tal. E todo mundo, cara, cansa tu ficar o tempo todo. Tá, E aí a gente ficou tanto tempo fazendo que chegou na hora de gravar, tava todo mundo esgoelado. Esgotado. E eu lembro que eu tava me trocando pra ir fazer essa gravação. E o cara do heavy metal lá tava treinando no camarim e eu no banheiro do camarim. Daqui a pouco eu escutei, pá! Falei, puta merda. Estourou. O cara tinha estourado a taça. Mas ele falou, ficou com a taça na mão e falou assim, perdi 10 mil. Porque não tava valendo. Ai. Ele tava treinando, não tinha começado a gravação. E chegou na hora, aí eu dei uma palhinha e tal, e ninguém estourou no palco. Porque assim, ó, você tá num lugar como esse aqui, a pressão Mas, de cima claro. da taça é uma coisa. Você tá num palco com ar-condicionado, É diferente. entendi. Aí nós falamos pra Eliana, a Eliana disse assim, bom, já que vocês estouraram, semana que vem vocês voltam. E aí, por que eu me inscrevi? Mas aquilo que você falou, eu não queria saber se eu ia estourar a taça ou não. Eu cresci ouvindo SBT. Claro. Eu ia no SBT com a Eliana. E foi Mas isso. Eu já tava, pra óbvio. mim, já tinha ganhado. Tu entende? Era Claro. Eu entendo. Aí, quando ela falou que eu ia voltar, eu falei, aí depois em off, eu falei, sério mesmo? Vou voltar? Eu tava feliz porque eu ia voltar lá. Uhum. E aí, o cara me bancou de novo. Que E eu massa. voltei. Cheguei lá, aí eu já sabia como é que funciona o esquema. Aí eu cheguei de manhã, né? Foi tudo mais calmo. E eu falei assim, eu não vou ficar treinando porque eu já sei como é que funciona. Porque eu tinha treinado aqui em Caxias, só que quando ela vibrava muito, eu ficava com medo de estourar e me machucar. Isso. Eu parava. E lá tem todo o óculos, toda a óculos. proteção. Sim. E aí, quando nós chegamos lá, tinha lá, sei lá, 6 taças, todas pequenas. Cada um tinha marcado uma que era melhor para si. E aí, falei, tinha uma só que todo mundo gostou daquela. Falei, beleza, vai ser essa. Tá. Aí a gente pegou, deu a taça pra guria da produção, ela foi limpar a taça, E quebrou. quebrou a taça. Não. Aí sobrou 4. Aí, bom, aí eu falei assim, cada um tinha marcações. Tá. Eu falei assim, aí eu sugeri, levem todas, limpem todas, porque você não sabe quem marcou. Isso. Escolham uma E deu. e deu. Ninguém vai saber qual é. Claro. Aí, na hora do sorteio, quem foi o primeiro? O cara que estourou semana passada. Pronto. Exato. Mas Deu. pensei na hora. Valeu, gente. Obrigado. Só que daí eles levaram a gente pra um camarim. Tá. Foi gravado com a Eliana no camarim. E eu fui o quarto naquele dia. Cara, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, ninguém estourou. Falei, agora sou eu. Quando eu bati pra ouvir o tom da taça, eu vi que não era minha. Era mais baixa. E assim, ó, inconscientemente tu fica, não é a minha. E fui, não deu. Tá bom. Aí a seguinte foi, e aí eles falaram assim, bom, hoje nós temos que estourar. Então, a Eliana saiu, vocês vão ficar aqui gravando. Aí o diretor do programa falou assim, ó, vocês vão fazer mais umas 3, 4. Se ninguém estourar, a gente para, come uma coisa. Hoje até as 9 tem que estourar isso aqui. Caraca, bom. gente. Aí, que na loucura primeira, isso. sem a Eliana, a mesma ordem, pra ser justo, né? Primeiro, segundo, de novo o primeiro, o cara não estourou. Chegou na minha, eles estavam arrumando um negócio, eu esperei um pouquinho pra começar a gravar. Eu falei assim, eu posso testar as taças? Ele disse pra nós, não tem problema, contanto que você não mude o tamanho. Claro. Tá bom, peguei as taças e comecei. Os tons. Achei a minha. Botei ali, adivinha? Pum, estourei. Sério, Giovanni? Porque assim, na verdade, pro público isso não interessava. Claro Qual que era? Porque é a mesma não. taça, só que pra Mas o nós tom, cantores, pra ti, porque claro. como é cristal, cada um é de um tom diferente. Claro, E eu peguei a mais aguda, que é a minha voz. claro. Aí assim, ó, parece que daí você E daí vai tu com coloca outra... pra pressão. Aqui, ó. Cara, a hora que aquilo explodiu, assim, ó, foi uns 2... Se você ver o vídeo, os 2 primeiros segundos eu fico sem reação. Sim. Fiquei assim. Aí eu falei, puta merda, escapou. Eu falei, Não. fui eu que estourei, cara. Aí começou. O cara pulou nas minhas costas. Aí a Eliana veio e bateu. Quem foi? Foi o tenor. Aí eu falei, eu sabia. Amada. Tava todo mundo meio que torcendo. Porque Que legal.
É tudo uma questão, claro, científica, porque tem que estar tudo Tá. na vibração e tal. Sim. Cara, eu fui com... Eu falei assim, não vou perder a Imagina! chance de novo, cara. Aí eu dei o que tinha. Bah. Tanto é que o canudo pulou, e eu Aham. não parei, eles colocaram outro canudo, eu falei, não. Aí quando o pique pulou o canudo, eu falei, não, eu tô certo. Aí só... Pum, e Nossa, aí foi. que Foi legal. Meu Fiz Deus. até um grandão desse chorar, Não, pensa. eu morri aquele dia. Meu Aquele dia eu Deus, quase foi tive um incrível. treco. E Na assim, hora eu já te isso mandei. foi um... Sim. É. Não, isso foi um marco na minha vida, assim. Imagina, é claro que sim. Isso ninguém vai tirar de mim. Fala, pô, eu estourei uma taça Meu e naquela Deus. época eu não tinha a técnica que eu tenho hoje. Imagina. Então, hoje, provavelmente, seria... isso é tudo Teórico. porque depois eu voltei mais 3 vezes lá e não estourei. Tá, né? entendi. Mas, cara, hoje talvez seria mais fácil. Mas assim, ó, pra que eu vou... Mas o teu, Mas eu o teu acho foco que hoje em aí, dia é o cara, outro eu também, acho né? que aí vem todas aquelas coisas que a gente fala do... Ali o que estourou também, eu não sei se a técnica nesse caso ela é uma coisa que ela... Porque ali o que estourou foi teu coração que estourou Foi, aquela cara. taça. É, Foi porque Sabe, assim, tu ó, tava... você não pensa em Tu técnica. tinha que estourar aquela... claro. Foi isso que me emocionou muito. Eu te falei, eu me lembro que eu te mandei, eu falei, Sim. eu tinha certeza que ia estourar essa Foi, taça. Porque, cara, a gente tem um momento que a gente que vive disso, tu falou ali de histórias, de botar o equipamento dentro do ônibus, Foi. cara, a gente tem, tu traz no coração uma gana, assim, né, Sim, de cara. aquela taça, o cara podia ser um baita de um cantor, É. o cantor de heavy metal que de fato era excelente, O era cara incrível. alcançava um agudo Mas tu fora não do sabe a comum, né? história do cara de vida, qual é que é a bagagem que ele tem, qual é que ele olha pra taça e diz assim, ó, tu vai arrebentar, Exato. É. tu vai estourar. Exato. Isso aqui vai muito além da técnica, É, né? Isso aqui sim. tem toda uma bagagem e tu estourou ali. E você leva isso pra nossa profissão, cara. Uhum. Meu Deus! Porque assim, ó, eu vejo dessa forma. Não que isso é uma muleta pra erros, mas Uhum. assim, ó, eu prefiro ir assistir uma apresentação que a pessoa não vá tão bem tecnicamente falando, Mas que Uhum. deixa tudo ali. mas que tu saia lá Isso chorando. é Eu o problema também. da nossa Eu geração, também. é assim. Tu entendeu? Eu também. E, eu prefiro do que se assistir um cara extremamente perfeito. Técnico Isso e é a nada. nossa geração. Quando eu gravei era em São Paulo tinha uma dupla sertaneja, que era Uhum. Leonel e J. Júnior. E quando nós fomos fazer a gravação do CD, o produtor era um cara do Raça Negra, e nós chamamos, se a gente tinha uma de viola, Uhum. nós chamamos um cara de uma dupla sertaneja que se chamava João Mulato e Douradinho. Uhum. E esse João Mulato era um cara maior que eu, Aham. baita de um negão lá, Cara, sim. um cara fortão lá. Forte. Mas assim, ó, o cara era o Rafa. Ah, Tu imagina um Rafa desse tamanho? E é um doce? sim. O Marcos de Rosa é outro Ai, cara, que assim. amor, Olha pra ele, sim. dá medo. Mas tu conversa com o cara, ele é um Um doce. queridão. É um cara, e tu é igual. E o cara era igual. E aí você vê, aí ele tava fazendo o solo da viola, ele pegou e falou assim, ele falava assim, tá ficando bonito? Ai, que amor. Então assim, ó, aí, e o cara que era pra gravar não era pra ser ele. Era um cara que era profissional, que Uhum. De gravava pra todo mundo estúdio. lá, pros cantores, todo mundo lá. Só que aí eu percebi, na hora que ele falou isso, caiu assim, ainda bem que não foi o outro cara. Porque se fosse outro cara, ia falar assim, tá ficando bom? É isso que vocês querem? Uhum. Tipo, e não era isso que a gente queria. A gente Aham. queria o cara que sentia a entregar. música e botava aquilo que ele tava sentindo. Amado. Porque a música sertaneja, É isso. a antiga é isso. Sim. Olha, eu Isso. começo a falar, me arrepio. Que legal. Então, poxa, é isso que eu procuro levar pro meu trabalho. Isso. A Giancarlo às vezes fala a mesma coisa. Fala, tu canta sempre com o coração. Mas se for diferente, eu não É vou cantar. claro. Porque tu consegue chegar num lugar e cantar diferente que tu faz. É. Tu vai dar sempre o seu máximo. Vai ter É. gente que não vai gostar? Claro. E é normal. E aí eu te pergunto com relação às óperas que tu tem feito, porque agora tu tá super atuando nesse mercado e nessa Sim. área, porque é isso, o que eu entendo aí é que tá, e aí eu queria que tu me explicasse, porque essa questão das óperas, existe uma direção, uma diretriz, uma coisa Tem gente assim. ansiosa, sim, mas a gente já vai chamar. Mas assim, essa questão das óperas tem uma coisa escrita, tem um papel que tu tem que cumprir e tem uma técnica que tu tem que observar, porque senão tu não vai conseguir executar direito. Só queria que tu falasse um pouquinho assim sobre essa experiência. A ópera, cara, a ópera mudou minha vida. Entendi. Ela é totalmente complexa. Uhum. E por quê? Lá não tem muita abertura para improviso. Isso. Você alguma coisa sim, É? mas você vai improvisar assim, tempos, de repente fazer uma frase, uma nota ou duas diferente, não mais Tá, que isso. isso. Até tanto é que
Uma execução, né? Você tem que cantar exatamente aquilo que tá tá na escrito. partitura, Uhum. tá? E não é só a questão do cantar. Aí a ópera entra porque que ela é mais difícil. Você tem que cantar e atuar. E atuar. E o fato de você... Eu sempre fui um cara que, sem falta modéstia, na voz, Se tudo garante, certo. segurou. Mas, na parte cênica, não tanto. Uhum. E quando eu fui fazer minha primeira ópera em 2023, que foi o Pagliatti, eu lembro que quando eu fui fazer a minha audição, era o Flávio Leite, ainda é o Flávio Leite, que é o diretor-presidente da Companhia de Ópera do Rio Grande do Uhum. Sul, da qual eu faço parte. E aí eu lembro que eu entrei lá, era 5 e pouco da manhã, da Uhum. tarde. E a audição começava de manhã. E aí eu falei assim, não, tudo bem. E eu tava nervoso pra caramba, porque e era áreas que eu já tinha... Uma eu já tinha cantado, que é o Verso e la Giuba, Uhum. e outra que... As duas que eu tinha, e outra era Non Pagliaccio Non So. E aí, quando eu cheguei lá pra cantar, cara, eu tava numa pilha, porque uma audição é sempre uma audição. É claro. Não importa o que tu faça, você não Claro, sabe é. como as pessoas imagina. vão Fica ver. nervoso. Claro. né? Eu lembro que eu cheguei lá e podia levar um pianista. Eu levei um pianista que toca comigo, que era o Rodolfo, Uhum. e já tava acostumado com isso, tinha ensaiado e tudo. Quando eu cheguei lá, que eu cantei a primeira ópera, a primeira área, ele falou, olhei pra ele assim, ele chorando. Bah, que massa. Olhei pra outra soprano, a outra mesa que tava no coral, tava assim, ó. Que legal. Então eu falei assim, opa, que acho que... Tá Aí rolando. cantei a segunda, aí ele levantou e falou assim, olha, eu tô aqui desde as 7h30 da manhã. O meu corpo não sentiu ainda o que sentiu com você. Ai, que legal, Cara, quando tu Giovanni. ouve isso, assim, ó, aí você pensa assim, poxa, eu tô fazendo... Porque assim, ó, eu não consigo cantar de outra forma. Era uma Entendi. audição, mas eu parecia que eu Sim. tava me apresentando. Claro. Então, eu vim com isso, isso mostra um pouco da minha identidade, Uhum. né? E aí, aí quando eu comecei a fazer a ópera, cara, eu cheguei lá querendo dar tudo assim no primeiro Aham. dia, né? Pronto, explodiu a voz. Ah! Não do lado bom. É. Eu dei demais. Uhum. E aí, cara, a primeira semana foi toda a voz quebrando. Toda hora que tinha que quebrar, a voz quebrava. Ui. E aí você começa, pô, a primeira voz, a primeira ópera. Aí, cenicamente falando, tu tava ali. Aham. Mas você sabia que tinha alguma coisa faltando ali. Claro. Porque você sabe o que tu pode fazer e a voz não vinha. Cara, Claro. do céu. Sim. Aí, fui indo. Aí, acabei, no final, tendo que apelar pro medicamento, porque... Sim, imagina. E isso também por causa do nervoso. Aham. Eu acho Claro, que isso... imagina. Mas foram... Tanto é que eu ia cantar só na primeira apresentação, na sexta-feira, Uhum. e não ia cantar mais. E Ah. aí, quando acabou a ópera, o presidente foi lá e falou assim, eu e o Evandro queremos que você faça mais uma. Pá! Ai, que massa. Aí eu fui e Giovanni. fiz a segunda. Entendi. Aí, cara, foi maravilhoso. Mas foi tenso. Aham. Tenso. Aí, em janeiro do ano passado, Uhum. eu fui fazer a mesma ópera em Pelotas, lá no Festival de Música do Sesc. Isso. Mas aí eu já sabia o papel, já Claro. tava mais seguro do que eu tinha que fazer. Aí Uhum. foi tranquilo. Sim. Tipo assim, eu não tive problemas. Uhum. E aí, nessa terceira ópera, que pra mim foi um desafio, Sim. porque cantar Puccini é muito difícil. Porque Puccini tem uma... A forma de escrita dele, pro canto, cara, ela é muito intensa. Porque Puccini... Até eu cantei uma apresentação ano passado que se chamava Puccini e Amor, comemorando os 100 anos da morte dele, né? Uhum. E porque, cara, ele era muito passional nas coisas que ele escrevia. Que massa. Então, você sente isso na letra, você sente isso na harmonia. Aham. Tanto é que a Turandot, ele morreu sem terminar. Aham. E o final da ópera foi o aluno dele que terminou, o Franco Alfano. É nítido a diferença Uhum. de uma melodia e de outra diferença. Mas é nítido, assim. Você percebe que, tipo, não foi a mesma pessoa que fez. Sim. Mas, quando você começa a trabalhar isso e estudar, e eu comecei a estudar essa ópera em dezembro, Aham. pra decorar a letra e tudo. Quando eu tava com a letra totalmente decorada, aí eu fui pra lá no começo de março Aham. e fiquei lá 3 semanas pra gente incorporar a parte cênica e a parte junto com a orquestra. Uhum. E quem veio reger foi o maestro Carlos Viel, da Uhum. Argentina, Uhum. e ele rege muito lá no Teatro Colón, que aquilo é um... Uau. Imagino. Cara, Sim, aquilo é um o sonho templo, conhecer né? aquilo lá. E era um maestro mundialmente conhecido. Aham. Então, assim, ó, aquilo pra mim tinha vários pontos nessa Uhum. ópera. Além de ser o Nessun Dorma, tem o Nessun Dorma, que foi a música Olha, que eu me pedi arrepio só de ouvir o nome da música. Não, foi a música que eu pedi a Giancarlo em casamento. Ah, né? eu não lembrava. Eu cantei na abertura do show do Zé de Camargo e Luciano, dia 24 de
abril de 2014. Sim, E no meio do show eu pedi ela em casamento com essa música. Isso. E aí tem essa música, então, que já tem uma parte importante. Tem a questão de ser Puccini, não só a ópera, né? Tanto é que no começo eu postei a ópera no meu canal do Facebook, do YouTube, Aham. e tem uma entrevista que nós fizemos lá, e eu falo exatamente, a minha ex-professora, que agora é colega de trabalho, ela pergunta como é que é cantar a ópera inteira e não só o Nessun Dorma. Claro. E é diferente, porque Claro. aí você Imagina. entende todo o contexto. Claro. Bah. Entende? Então, cara, assim, ó, mas eu vou te dizer uma coisa. Trabalhar com esse maestro, se você cresce muito. Claro. Porque é um maestro de experiência. Não que os nossos aqui tenham o Manfredo Sim, Schmidt, o Evandro imagina. Ladek, Sim. que são monstros. Assim, Sensacionais. Sim. mas é outra Sim. proporção. E assim, ó, eu cresci muito dentro dessa ópera. E outra, foi a primeira ópera que eu tava totalmente calmo. Coisa que não acontece. Tava... Porque eu sou um cara extremamente nervoso no sentido assim, eu quero que saia tudo certo. Claro. Mas eu tava muito calmo, muito calmo. E na primeira semana, até se entender como funcionava, ainda tava nervoso e a voz quebrou. Tava. Não, e olha que coisa. Aham. Que coisa. É que tudo são. Desculpa, eu falo pra caramba. Não. Mas é isso, A vamos gente trazendo tava, elementos. A gente tava né? fazendo o terceiro ato, porque lá a gente ia fazendo por partes, né? Aham. E teve uma noite que a gente tava fazendo o terceiro ato e chegou. E começa o terceiro ato com o Nessun Dorma. A Aham. primeira coisa que canta no terceiro ato é o Nessun Dorma. Uhum. E aí eu comecei a cantar tal, e eu tava sentindo que eu não tava legal. Aham. E eu já senti isso quando você começa a cantar. Claro. Quando chegou na hora do agudo, pá, quebrou. Cara, que desespero. E todo o coro, todo mundo, e tinha um coro infantil, os pais, os dias, todo mundo lá. Por mais que era ensaio, mas você fica, Sim. né? Que coisa, por que quebrou de novo? Aí parei, e aí o diretor parou, porque tinha que acertar algumas coisas, eu fui com o pianista, eu falei, cara, não entendo por que quebrou. Aí ele deu a nota, eu cantei ali no lado dele, 2, 3 vezes, não quebrou. Não quebrou. Eu falei, Aham. mas que coisa! E aí? Tá, aí voltamos, eu falei, vamos continuar do final do Nessun Dorma, e aí a gente continua a cena, tá? Tá. E quando ele falou isso, eu já comecei, 20, e a Uhum. voz veio. Ah. Cara, assim, ó, no meio do negócio, todo mundo começou a aplaudir. Ah. Porque eles estavam torcendo pra que isso Claro que acontecesse. Claro. sim. E, cara, daí pra frente, eu falei assim, não. Aí eu lembro que era uma sexta-feira, aí sábado e domingo eu não vim pra cá, fiquei em Porto Alegre. E eu falei, não. Fiquei pensando. Falei, a coisa tem que dar certo, porque eu preciso fazer dar certo. Aham. Cheguei na segunda-feira com outro espírito. Cara, quando você muda a tua energia, É isso. porque nós É não somos meros instrumentos. É claro. Meros Sim. instrumentos no Executores. Não. Não. Tipo assim, ó, você vai pegar um trompete, você pode estar afônico, vai sair. Vai. Entendeu? A Nós gente não. é tudo, né? É tudo. Da ponta Então, da assim, cabeça até o a dedão do cabeça, pé. então, é o- claro. A cabeça. Dentro da Cabeça. cabeça Mas é o... cheguei na segunda-feira com outro espírito. Sim. Cara, daí Sim. pra frente foi Sim. só coisa boa. Que legal. E aí, vai. no segunda resta, eu cantei dia 29, dia 31, a Giancarla e a Catarina foram assistir. Uhum. Aí ela falou assim, só se diverte. E foi o que eu fiz. Parecia que Ah, eu tava cantando em casa. Ai, Ai, que que amor. delícia. E aí, esse vídeo que eu postei é desse dia. Entendi. Tu vai ver. Não parece que eu tô nada nervoso e realmente eu não tô. Que eu até legal. achei estranho, porque eu falei, vai dar alguma coisa errada. Tô muito calmo. Vai nada. Mas não é. Porque assim, ó, tu sabe como tu faz. Porque tu também é um pouco Uhum. ansioso, igual eu. Meu Sim, Deus. eu sou. vai. E aí, 100% quando você vê emoção, que tá tudo dando certo demais, Ai, tu solta. você Ai. tem medo. Não sei, não é verdade? Eu lembro que na hora do Sim. Lençol Dorma foi engraçado. Cara, o maestro era um querido, assim. ó. Aham. E eu segurei, eu não sabia que tanto que ele queria segurar. E quando eu vi que a voz se encaixou no agudo e foi, eu olhei pra ele e ele fez assim, ó. Vai que tá sobrando. Te vira, Ah, vai, que vai, vai. legal. Aí eu falei assim, bom, vou segurar o que dá. E Uhum. foi legal, cara, porque assim, ó, o Massa. público espera isso aí. Claro. Claro, tá Claro. todo mundo Espera feliz, esse né? momento. Mas olha Claro. como o Puccini era um cara assim, ó. Tem áreas, as áreas do tenore são Non piangere Liu no primeiro ato e Nessun Dorma Sim. no terceiro. E fora o que a gente canta no meio. E Aham. tem áreas de soprano também, tem a área do barítono, Uhum. que é no final. Mas, todas as outras áreas, quando termina a área, a orquestra para. Aham. Pro pessoal aplaudir. Isso. Que é um momento, as áreas, pra quem não sabe, são Sim. músicas dentro, Dentro do contexto. da história toda. É, da história toda. E quando chega no Nessun Dorma, que é o que todo mundo espera, o que o Puccini fez? Me Não emendou. parou. Ah, filha da mãe. E aí? Emendou, cara. Aí o pessoal começa a aplaudir quando você E tá a orquestra- voltando. E aí você fica esperando que o pessoal venha e o maestro continua. Ô, Puccini é muito. Que massa. Mas, cara, é um crescimento gigantesco Tá louco. pra parte profissional, principalmente. Imagina. Sim. Porque
te leva para um outro patamar, Uhum. no sentido de você não tá só cantando ali na frente do microfone, que Aham. também não é fácil. Sim. Porque daí você pega só as principais, que também é difícil, Sim. né? Porque às vezes a ópera você tem a parte do descanso. E Claro. concerto não, você faz só Vai. aquilo ali. É. Mas, cara, musicalmente falando, eu fico assim, ó. É o que eu falei no vídeo. Quando eu cantava, o pessoal perguntava assim: o que tu faz? Era Aham. tenor já, né? Ah. Eu canto ópera, mas nunca tinha cantado. Aham. Aí depois que eu cantei agora, eu posso falar: eu sou um cantor de De ópera, Que massa. né? E aí eu fico pensando: poxa, quantos cantores tu conhece que é cantor de ópera? Claro. Então, poxa, eu fico muito feliz e muito realizado com o Claro. que acontece na minha vida. Eu quero Merece muito. aproveitar esse momento para chamar a Catarina. É, não, nós vai explodir falamos, ali. viu, Catarina? Eu tentei. A gente Eu eu falei queria lá chamar. atrás. Vem, Catarina, Eu vem, dei a Catarina, letra. vem. Agora a gente tem a Senhoras e Catarina. senhores, Catarina Marcheselli. Porque o Giovanni falou sobre toda essa questão da ópera e tudo mais. E o coração, Catarina. Essa Catarina, gente, ela não tá aqui porque ela só é filha do Giovanni. Ela é uma cantora, uma artista de mão cheia. Ela é verdade. maravilhosa. Obrigada. Desde que ela era bem Meu Deus. criancinha, né, Catarina? Sim. Que idade que tu tem agora? Eu tenho 10. 10 anos. E aí? Me conta como é que era assistir o pai nessas óperas aí. Nossa, foi uma experiência muito maravilhosa. Essa ópera da Turandot foi a única ópera que eu chorei. Porque, assim, Amada. o Pagliatti, claro que tem, às vezes, que tem coisas muito, assim, que você pode chorar, claro. Uhum. Mas eu não chorei, Entendi. porque não foi tão, assim, tão... Não te tocou tanto. não me tocou tanto. Uhum. Mas a Turandot, como tem 3 atos e demora acho que umas 3 horas, né? 2h30. E daí eu falei, ai, começa logo, pelo amor de Deus, começa. Eu tava louca pra Tava nervosa. dar o terceiro sinal. E não dava, e deu. Tá. Ai, graças a Deus. Tá, começou a ópera. Teve uma parte que eles estavam prendendo o papai. E daí, como a Liu era a tua amiga ou era mãe? Não, amiga. Tinha uma mulher que ela se chamava Rose, né? Que eu gosto muito dela. E ela, pra não sofrer, pra ela não contar o nome do papai, que é a Calaf. E no final ele fala, eu sou um Calaf, filho de Timur. Tá. E... Ai, tô tão emocionada. Tu é uma fofa, Catarina. Você é Tu demais. é muito querida. Obrigada. Amada. E daí, ela pega, eles estão prendendo, tipo assim, segurando o papai. Uhum. E tem a... não é Uma faca. espada. É uma espada. Ah. Ela segura na mão de um cara. Daí ela pega e faz assim, pô. No teu pai? Não. Não, nela. Ela? Essa eu não vou. Nela. Ela se mata. Tá. E daí eu comecei a chorar. Uau. E eu não parei de chorar. Daí o pai... como é que você falava? Me solta. Eu tento me soltar. Claro, porque eles estão te prendendo. Mas assim, nossa, foi bem pesado nessa vez. Porque assim, eu olhava e... Meu Deus! É o momento tenso da ópera. Quer dizer, tu mais tenso. sentiu, mas aí é que tá, mas te acertou em cheio, né? Essa é a coisa da música, né? É a arte, né? a Esse é o arte. poder da arte É. e a sensibilidade de quem tem também o dom da artista, né? Que tu é uma Isso. artista Ela também, tem, né? a veia Meu artística é Deus, muito mas forte. sempre foi, né? A gente Sempre, conhece a desde Catarina desde criancinha. criancinha. Ela sempre foi Meu muito sensacional. Deus. Por isso que eu brinquei com o Giovanni, porque o Giovanni... E, cara, eu acho que o desejo do pai, né? Eu sou Ah, pai também de sim. menina, e eu acho que certamente te conhecendo, tudo que a gente quer é que os nossos filhos nos superem, né? Claro, cara, claro. Mas o que eu quero que a Júlia, assim, ó, eu quero que a Júlia olhe pra mim, que eu seja só um colono mesmo. Que ela vá muito Que ela além, vai e sabe? arrase. Eu quero que a gente quer que sempre E supere. ela faz isso, cara, porque ela tá estudando, né? Uhum. Porque precisa, mas ela tem um volume vocal grande, ela tem uma desenvoltura, e ela faz os vídeos, ela pega os vídeos do TikTok e fica. Ah, eu falando, sei, aquilo. Claro. Cara, você precisa ver a interpretação Ah. dessa guria. Então, assim, ó, ela fala assim: não gosto muito de ópera. Beleza. Mas, Não, cara, mas Mas tem o mil teatro coisas. musical, cara, esses teatros musicais, ela vai por isso. Ela canta Adele, ela canta Celine.
e canta assim, ó. Você vê uma menina de 10 anos Imagina. indo nessa claro. linha, isso é um orgulho pra nós. Imagina. E eu lembro que ela tinha, acho que 15 dias, 16 dias, nós fizemos um concerto lá em Lourdes, que era Giovanni Marquiselli e Amigos, lembra? Aham, Meu sim, Deus. claro. E ela tava de cola, tinha recém-nascido. É, Pá, Eu isso lembro. sempre foi influenciada É, pela eu- música. Eu tenho uma Desde a foto barriga da linda, mãe. um abraço nosso. Ah, Uma foto foi, linda. sim. Essa aí, Linda, essa aí linda. foi o meu último concerto antes de ir embora É, pra Itália. esse lá foi em- na Casa da Olha, Cultura. é. Não, aqui. Esse foi na Casa da Ah, Cultura. foi na Casa da Foi. Cultura. É verdade, foi o concerto do Isso. É. E Cara, tem uma foto linda de nós, eu e tu se abraçando, assim, que é muito bonita aquela eu foto. tenho aquela foto, É. e porque assim, ó, eu acho que isso é a verdadeira amizade, né, Meu cara? Deus, Não isso aí importa. não. E às vezes a gente não se vê ou não se fala tanto quanto a gente gostaria. Claro. Mas você pode ficar 10 anos sem se ver. Isso aí. Quando você se Claro. encontra, é Tá igual. tudo certo. É igual. E tu é um cara que é grande, mas seu coração é maior ainda. Então, É. tá louco. Eu lembro que nesse concerto, a gente tava cantando, acho que era Miserere, né? Miserere. Meu Aí Deus, eu já essa tava música é emocionado. demais. É. Aí eu olhei pro Rafa, o Rafa chorando. Eu falei- aí eu parei de olhar pra ele. Porque Claro, eu senão ia tu não conseguir. consegue. É pesado. o Ah, negócio. cara. Mas isso aí não é sempre, não é com todo mundo, Pô, né? eu A gente eu posso tem, dizer tem que eu sou um pessoas que. privilegiado. Não, É, pode ter certeza que tu é um querido. cara que Eu- mora no meu coração A mesmo. recíproca é verdadeira. Eu sei sabe disso. Querido. E Catarina. Fala aí que eu tô. Tá, Ô, Catarina, me diz uma coisa, tá? Tu gosta muito de cantar? Eu amo cantar. Olha. E o que, Pra que tu mim- mais gosta de cantar? Me conta. Celine Dion, Uhum. a Genevieve Linkowski, Olha. que é uma guria que ela só canta Gospel. gospel. Em inglês. Uhum. A gente Inglês. descobriu essa Em inglês, tu gosta de. E assim, às vezes eu quero, como é que eu posso dizer? Eu quero agradar todo mundo, entendeu? E tem pessoas na minha escola, que eu não vou falar o nome, Uhum. que, né, que às vezes tem uma minha amiga que eu e ela, na mesma sala, a gente canta. Tá. E todo mundo começa a aplaudir, tá? Beleza? Legal. Só que comigo, eu cantei My Heart Will Go On da Celine Dion do Titanic. Aham. Todo mundo, beleza, legal. Ah. Mas daí da outra amiga, ela cantou uma paródia que a gente fez sobre como vejo meu município. Aham. E todo mundo ajoelhou pra ela, todo mundo começou a coisar. E daí meu pai mandou o vídeo, que eu coloquei nos meus status do WhatsApp. Uhum. E uma amiga dos meus pais Uhum. colocou no Instagram. Uhum. Fez também? Uhum. Colocou ali. E o papai mandou esse vídeo, que eu não tinha esse vídeo. Ah. E daí eu coloquei um joinha pra baixo. Porque eu comecei a chorar. Eu fiquei muito. Tipo assim, eu quero agradar todo mundo. Eu quero que as pessoas se sintam bem com a minha voz, sabe? E teve até um dia que, como eu gosto muito de cantar, O coração do pai se arrebenta, né? Meu Deus. eu sou muito fã da Genevieve. Uhum. E tem uma música que eu acho que é Gratitude. Tá. Mas eu vou falar gratitude, né? Tá. Pra ti que não fala inglês. Gratitude. Aham. Eu sou viciada nessa música. Todo Uhum. dia eu falo, coloca essa música, papai. Umas 20 vezes por dia essa música. Olha. Não, a guria canta muito E bem. daí, Uhum. e daí, sabe aqueles filmes que a pessoa, tipo assim, ela vai morrer e ela tá numa floresta. Daí tem o amor da vida dela, fala, não, não, não. E daí ela, eu vou. E daí começa a cantar aquela música triste. Ah. E eu falei, era uma sexta-feira nisso, eu não tinha aula. Ah. Daí eu falei, não, a mamãe vai dirigir, o Uhum. papai vai editar e eu vou fazer as cenas. Porque eu queria fazer um filme. Eu quero fazer um filme de 1 hora. Olha. Porque assim, da música dela, eu quero começar com Olha, aquele já negócio. Eu quero entendi. começar uma história. Claro, até porque tu já tem vários exemplos em casa, tu já viu muita coisa acontecendo. Sim, Então tu sabe que dá pra desenvolver várias coisas legais. sim. Perfeito. E aí? E aí tu tá nesse processo de criação. Na verdade, eu tô mais em processo de criação de prova. Porque filme eu não tô conseguindo me concentrar, né? Eu tenho que fazer trabalho da escola, que eu não aguento mais escutar trabalho. É. Porque é só trabalho de educa, trabalho de história, trabalho de Educa. geografia, trabalho de matemática, É. trabalho de tudo.
E aí, né, a música e a escola. Tem que administrar, né? É a vida. E tem gente que não gosta muito dessas músicas inglesas, assim. E daí falam, ai, Catarina, que saco, fica quieta, pelo amor de Deus. E até na minha escola antiga, eu começava... Aham. Eu tava Tava lá. Uhum. E daí a professora, Catarina, aqui não é um show, aqui é a escola. Eu, não posso cantar em nada, não posso fazer nada. Pelo menos um pouquinho. Um pouquinho. Não, mas eu Mas, eu pois expliquei pra ela é. que assim, ó, nós que vivemos da música, a gente sabe que a gente não agrada. Não todo vai agradar todo Ah, mundo. isso aí não tem eu como. falei pra ela não ficar triste com isso. Claro. Porque tem uma pessoa que não gosta, mas tem 20 que gostam. É isso aí. E a gente tem. E não importa se fosse ao contrário. Tem 20 que não Isso. gosta, tem uma que gosta. Isso. Foca naquela que gosta. É isso aí. É. Entendeu? O importante é O papai tu tá sempre feliz. falou, dá valor pra quem te dá valor. É isso aí. É. Dá atenção pra quem te dá atenção, pra quem gosta de você. Mesmo se você não gostou, dá um coraçãozinho, dá um joinha, entendeu? Uhum. É isso aí. E não, Catarina- e você tem que se sentir feliz com aquilo. É, isso aí. a gente faz que nem teu pai fala. Primeiro de tudo, ele canta pra ele, Isso. Exatamente. né? A primeira coisa, a primeira pessoa que a gente tem que acreditar, que convencer que a gente é bom é nós mesmos, É a É gente isso aí. mesmo. né? Se a gente sabe que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, que a gente acredita naquilo, a opinião dos outros é só a opinião dos outros, Exato, cara. né? E exatamente isso que eu falo. A opinião dos outros é deles, não nossa. É isso aí, Claro. o poder deles te influenciar, daí já não ele tem. pode ter perdido o celular, ele pode ter, entendeu? Várias coisas podem estar acontecendo na vida do outro, que Exato. tu não tem domínio sobre aquilo. Independente disso, às vezes tu tá causando uma situação, um momento de alegria para aquela pessoa, ou um momento para ela se pensar sobre a vida, ou um momento para ela refletir sobre qualquer coisa. Mas uma pessoa que eu confio muito, assim, que eu posso contar qualquer segredo, é a Laís. A Ah, Laís. Vou dar um chamar. Não é o Beijo pra Laís. Que Beijo, Laís. beijo, Beijo, Laís. ela é uma pessoa, ela é crente. E eu amo muito ela, mesmo se a pessoa falar, ai, essa é uma palavra muito forte. Eu não vou me importar. Se eu gosto daquela pessoa, eu vou falar que eu amo. Porque não importa se eu não tiver feito o tema, tipo assim, igual um dia que ela não fez a pesquisa de ciências, e eu falei, não, eu vou te ajudar. E eu consegui ajudar ela na pesquisa. Uhum. E um dia eu não tinha feito o tema. Uhum. E daí ela me ajudou, ela colocou todas as respostas, Uhum. ela me deu todas as respostas Uhum. pra colocar na folhinha Uhum. e tava tudo certo. Daí a prof não me deu anotação na agenda, né? Graças a Deus. Descobri isso agora. Descobri isso agora. Depois vai rolar um tete a tete. E às vezes, quando eu não faço o tema, a prof ela tem muita coisa pra rever. E é, tipo, por exemplo, tem uma pesquisa, eu não fiz essa pesquisa, mas tem muita coisa. E não deu tempo de fazer a pesquisa. Ai, obrigada a Deus. Tudo obrigada. Graças a Deus. Tu viu? Porque às vezes eu tenho matemática todo dia, menos sexta-feira. Sexta-feira é mais mole porque eu tenho Tem ensino, educa. eu tenho ensino religioso, É. arte, educa, Educa. Educação e arte física. e arte. Então eu Coisas tenho, do sul. eu tenho, tipo assim. Tudo coisa que tu adora. Não, eu prefiro matemática, né? Ui, Deus o livre. Meu Eu Deus. também era bom de Não, matemática. olha É. só. Eu amo Tu vê, matemática. Catarina. Todo mundo. Não, daí eu falo assim. A minha amiga fala assim: quem queria ter vindo pra aula pra ver matemática, levanta a mão. Só eu levantei a mão. Dela, tem uma puxa-saca. Mas eu amo matemática, eu amo vir pra É aula. isso E, eu aí. odeio- Ótimo. e uma coisa E tu que ninguém viu sabe. aquilo que nós estávamos falando antes, a tua professora deu aula para todo mundo, uma pessoa só gosta. Viu? Mas já basta, já basta. Imagina Tu como ela viu? fica feliz de saber que tem uma aluna que adora. E tem uma. Ai, gente, o que eu ia falar? Eu acho que tu tem que falar o seguinte, ó. Tu tem que dar o pessoal deve estar encantado, né, com as tuas histórias e com o teu modo de falar. Tu é uma menina encantadora. Obrigada. Se tu puder dizer pro pessoal que assiste o podcast como é que eles podem te acompanhar, tu poderia fazer isso? Eles, O teu Instagram, o teu TikTok. para as pessoas te Olha acompanharem. lá pra aquela câmera. É. TikTok eu não tenho mais. Ah,
Não, onde que as pessoas te acham na internet? No Instagram. Uhum. Como é que é o seu Assim. Instagram, você lembra? Eu não lembro. Catarina Marqueselli. Pronto. Marqueselli com Q-U-E-Z-E-L-I. Q-U-E-Z-L-I. L. Um L só. Um L só. Um L só. Catarina Não E tem tu, nada Giovani? repetido. Tá. Tem nada E tu, repetido. Giovanni, como é que as pessoas encontram o teu trabalho? Instagram ou Facebook ou o YouTube, Giovanni Marqueselli também. Só o Facebook que é Tenor Giovanni com 2 N's Marqueselli. Giovanni é com 2 N's. Com 2 N's. Uhum. É porque senão, na verdade, o nome próprio italiano, o Giovanni, é com 2 N's. Se for com N só, fica a palavra jovem. Ah, Então, perfeito. por isso. Entendi. E agora, o segundo semestre, ainda não dou detalhes ainda, mas o segundo semestre nós vamos fazer um show, eu e a Catarina. Ah, Opa! legal. Então, nós já estamos Tem que organizando. divulgar, a gente Não, nós divulga vamos também. divulgar. Vai ser isso. esse dia? Ainda tá. Ah, né? Posso falar. Mas. Mas vai ser muito legal. Então, logo aí aguardem que vai ser especial. Porque Vamos cantar com aguardar. essa moça aí. E vai coração do pai. Vocês dois Pode são uma dupla felicidade. incrível. São maravilhosos. Ainda faltou a São Giancarla, maravilhosos. que teve que sair aqui. É, Ela tava aí nos tava Não, aí. tem muita história pra contar, né? Tem. Eu falei, uma hora só não dá tempo, cara. Não dá. Mas é foi, isso. poxa, ó, passou, nem Já vimos. passou do É. tempo, é. Mas muito obrigado. Gente, Sabe que tu é um cara que a gente muito admira obrigada. de todo Tem o um carinho coração. gigantesco. Dá a mão aqui. Gigantesco, assim, ó. Igualmente. Eu agradeço Querida. todos os dias pelas amizades que eu conquistei. Que legal. Porque eu acho que é isso que a gente leva da vida, Hum. né? Se a gente conseguir levar isso adiante, que não falei, não importa quanto tempo a gente fique sem se ver, mas Uhum. quando que a gente se encontra, seja da mesma forma. Isso É. acontece sempre. É. A Tita, querida, você pode estar triste. Quando ela manda um áudio, É uma então, filha total. cara, né? isso aí é Tá muito bom, legal. que Então, assim, legal. ó, inspira a gente. Então, assim, ó, eu sou muito fã de vocês. A Giancarla é Igualmente. muito fã de vocês. Igualmente. Igual. Ela falou assim, no primeiro shows que eles fizeram juntos, eu tava lá. É, Que Então, amor. assim, ó, obrigado de coração tá louco, pela Giovanni. oportunidade de nós Meu termos amigos, Deus. pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje nesse podcast e que tenha vida longa. Querido. Obrigado. Obrigada, igualmente. Giovanni. E a gente tem que fazer Obrigada, uma coisa junto. Catarina. Vamos Com fazer. certeza, logo. bora lá. Muito obrigado. Obrigadíssima, Gratidão. gente. Desculpa, falei demais. Foi foi maravilhoso. Choramos, Ah. fizemos tudo aqui. A gente esteve aqui Né? com Giovanni Marqueselli, com a Catarina, foi uma delícia. Esse aqui é o podcast Melodias e Memórias. Nós somos Tita e Rafa. Se você gostou, compartilha, curte, faz tudo o que quiser, manda opinião para nós. E a gente se vê no próximo. Beijo. Tchau! Tchau! Tchau.